unicamente um intérprete, que é o médium, por mais favorecido que fosse. O espiritismo mal seria conhecido. Olha que coincidência, e vejam que isso aqui contém ironia, né? Foi exatamente o que aconteceu. Quando a gente transformou o espiritismo num médium só, o espiritismo sumiu do mundo. Se tornou uma crençazinha de quarta ordem num país subdesenvolvido. Mas Kardec já alertou para isso aqui. Então eu não posso restringir as manifestações espíritas para um único médium. E ele diz mais, para um único país, ou para partido, ou para classe social. É um erro. Escutem, espíritas. A gente fez exatamente a contramão do que Kardec disse que era a força do espiritismo. Logo, eu enfraqueci. Logo, está explicado por que o espiritismo quase que sumiu do mundo. Porque a gente fez aquilo que Kardec disse que se fizesse, sumiria. Veja o que ele diz. Não, o espiritismo não tem nacionalidade. Os espíritos se comunicam a todos os povos e todas as seitas. Então o espiritismo não pode ser uma religião que compete com as outras, porque os espíritos eles falam para todas. O espiritismo não pode entrar em debates políticos, porque o espiritismo fala para todos. Não é uma classe de doutores, intelectuais, filósofos, acadêmicos que serve o espiritismo, porque ele é para todos. Não é só para ricos ou só para pobres, é para todos. Não é para um país só. Não tem o menor sentido a obra Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que veio depois pelo mesmo médium de Nosso Lar. Porque o espiritismo não tem nacionalidade, como se o Brasil fosse um país escolhido, especial. Isso é um absurdo, isso é um erro, isso é contrariar o que esse texto está dizendo. E isso é empobrecer o espiritismo como empobreceu. Isso é um crime intelectual. Vejam o mal que essas obras fizeram, porque elas vão na contramão justamente do que Kardec estava dizendo, que era a força do espiritismo. E ele diz que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos. Essa é a força do espiritismo. A força do espiritismo não é eu academizar, intelectualizar no sentido filosófico e acadêmico, deixar que pessoas altamente estudadas tomem conta do espiritismo e produzam livros. Não são nem esses vídeos que a gente está fazendo aqui. Isso é secundário. A força do espiritismo é que todo mundo do século XIX, qualquer pessoa, o texto está dizendo, não sou eu, recebia instruções de parentes e amigos. Recebiam os espíritos superiores, os anjos de guarda. Todos ouviam os espíritos e conversavam com os espíritos ao mesmo tempo, no mundo inteiro. A partir do momento que eu mudo isso, eu restringo e eu perco a autoridade. E perco o nível do controle. E ele diz, se não se mantivesse em terreno neutro, então ele está mostrando, se não ficar assim, vai alimentar dissensões. Adivinha o que aconteceu? Dissensões. O movimento espírita rachou em dezenas de pequenos grupos, perdeu força e sumiu. Se a gente lê a história desde o pós-Kardec, o que os espíritas fizeram e o que foi feito no Brasil, está explicado por que o espiritismo perdeu força. Porque estão e seguem fazendo diferente de Kardec. As pessoas fazem achando que estão fazendo grande coisa, mas estão fazendo pior. A gente tem que parar de fazer o que a gente acha melhor e a gente tem que fazer o que Kardec recomenda. A gente tem que fazer com que o mundo inteiro, de novo, pratique a mediunidade ao mesmo tempo. E parar de dizer que o espiritismo é de um país, parar de fazer do espiritismo uma religião que compete com as outras, porque ele fala com todas, parar de tratar de questões que dividem e voltar para a unidade. Cumpre seja assim para conduzir os homens à fraternidade. Olha, ele está dizendo, é o único caminho. Não adianta a gente ficar fazendo palestra na casa espírita, falando sobre o amor.
escrevendo livro, psicografando romance, gravando vídeo, gravando cursinho. Isso não é a força máxima do espiritismo. A força máxima é voltar como era na época de Kardec. Está nítido no texto dele. E a gente mal começou o texto. Nós continuamos no próximo estudo. Até lá.